Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui hoje para falar um pouquinho sobre o processo de terapia. Quando o paciente chega para mim, ele chega com uma queixa. E essa queixa, ela pode ser problema de relacionamentos, pode ser um abandono dos pais, pode ser um desemprego, pode ser um sonho não realizado devido a essa pandemia, pode ser crise de ansiedade, pode ser crise de pânico, um estresse pós-traumático. Então, pode ser inúmeras queixas e inúmeros problemas que estão acontecendo para o paciente. E o processo ele se inicia onde o paciente precisa dizer qual a situação atual, o que está acontecendo na sua vida nesse momento, né? A gente trabalha muito presente. Então, o que está acontecendo? E às vezes pode ser um problema, uma queixa recente, ou pode ser algo de anos atrás, algo que ainda a pessoa não conseguiu trabalhar. Então, a gente vai entender em que momento que essa pessoa se encontra. Se ela se encontra resistindo ao que está acontecendo, ou ela se encontra num momento de aceitação, de entender que realmente aquilo está acontecendo. No momento que ela rejeita algo, que ela resiste a algo, ela fica presa àquilo que aconteceu. Então ela não consegue olhar para aquilo de forma diferente, porque ela ainda está muito resistente. Ela ainda se sente como vítima daquela situação. Mas quando você passa a aceitar aquilo que aconteceu, o que está acontecendo na sua vida, você abre portas para o novo. Você abre um mundo de possibilidades, porque você começa a olhar para aquilo de uma forma diferente. Uma forma com mais amor, com mais empatia, com um entendimento maior sobre aquilo. Claro que tem situações que demoram mais pra gente aceitar, e isso é natural de cada um, porque é normal, tem gente que leva mais tempo, tem gente que leva menos tempo, tem gente que já entende de cara o que é necessário. Mas tem gente que não é assim, então a gente precisa trabalhar isso de forma mais calma. É um processo. Então, primeiramente isso, aceitação ou rejeição. Então, esse é o primeiro processo. E o que acontece quando você se dá conta disso? Quando você abre portas para aceitação? Você tem que analisar quais são os pensamentos que você tem sobre aquela situação, sobre aquela queixa. Que tipo de pensamentos você está ruminando dentro de você? Qual está sendo o seu diálogo interno? Você está falando coisas ruins para você mesmo frente àquilo? Você está dizendo para você que você foi culpado por aquela situação, ou você está culpando outra pessoa pelaquela situação? De que forma você está se comunicando com você mesmo? Né? Por isso que eu sempre digo, pergunte a você o que está passando pela sua cabeça agora. Você está dizendo coisas ruins para você ou coisas boas? E a partir daí a gente vai ter um entendimento de colocar na balança o pensamento e a emoção, o sentimento que vem. Porque quando você pensa algo ruim, você tem ódio, raiva, pensar algo sobre alguém, esse é o sentimento que vem. Você sente que o seu corpo fica mais para baixo, você está tendo sentimentos ruins. Agora, quando você pensa em amor, em harmonia, em paz, você chega a sorrir e o seu corpo ele se sente grato. Essa é a emoção que vem. Então, se é assim que acontece, tem um pensamento e tem um sentimento, por que a gente ainda se prende tanto a essa rejeição? Por que a gente ainda se prende tanto a olhar para a situação como um ruim? Porque a gente tem uma mania, e não só mania, mas nos foi ensinado que tudo é dual. É amor e ódio, ruim ou bom, bem ou mal. Quando a gente quer alguma coisa, a gente entende como boa para nós, e quando a gente não quer algo, a gente entende como ruim para nós. E é a partir daí que a gente começa a olhar para situações diferentes. Porque quando eu não quero algo, eu vejo como ruim, e quando eu quero algo, eu vejo como bom, e quando não acontecem as coisas como eu quero, eu me frustro. Mas na verdade, muita coisa que acontece na nossa vida hoje, a gente não tem controle. Então por que a gente se frustra? A gente deveria entender aquela situação como algo que precisa ser olhado, né? Por exemplo, se teve um problema de relacionamento, ou o casamento terminou, ou algo assim, em vez de você olhar que você tem culpa daquilo, ou que o outro tem culpa daquilo, você poderia entender que talvez fosse necessário. Talvez Deus, ou Buda, ou o Criador de tudo, aquele que você acredita, independente da sua religião, tem um plano maior para você. Ou um abandono quando criança, você pode olhar
como eles são culpados de terem me abandonado, ou você pode tentar entender que talvez eles tenham os motivos deles para isso. Ou olhar as crises de ansiedade como ruins, porque você passa mal, porque você não consegue controlar esse sentimento, você não consegue controlar o que está acontecendo com o seu corpo, mas você também não quer olhar para aquilo como: será que meu corpo está tentando me dizer algo e eu não estou vendo? Será que ele está pedindo para eu parar e eu não estou querendo enxergar isso? Então você tem essas duas balanças. Você pode olhar para isso como bom ou como ruim. E a gente foi treinado para isso. Então, no momento que você aprende a olhar para uma situação de forma diferente, o seu pensamento começa a mudar, seus sentimentos mudam e a forma como você se comporta frente a isso muda também. Porque se você tem sentimentos ruins sobre alguém ou sobre si mesmo e o seu sentimento vem ruim também sobre aquilo, você fica com raiva, você fica com ódio, você fica mal-humorado, que comportamentos que você vai ter? Comportamentos ruins, comportamentos disfuncionais, você pode ter um desequilíbrio emocional, você pode surtar, você pode, o corpo pode falar, então você pode chorar, você pode gritar, você pode brigar com alguém, você pode ofender alguém, ou você pode ter pensamentos bons, sentimentos bons, positivos, e assim ter um comportamento positivo também. Então isso é um reflexo do que você vem pensando, de que forma que você está enxergando certas situações, certo problema. E depois que a gente visualiza isso, todo esse processo, a gente vai começar a olhar para as tuas crenças. Porque como tudo foi aprendido, tem crenças que a gente nem entende, que a gente nem sabe que tem, São coisas muito inconscientes ainda. E é isso que a gente tenta trazer para a realidade. O que eu acredito hoje que está fazendo eu ser quem eu sou? Que tipo de crenças que eu ainda tenho? Crenças positivas ou crenças negativas? E quando você olha para isso, quando você traz isso para a consciência, você consegue mudar muita coisa. Você consegue perceber se aquela crença ainda é válida ou se é uma crença que você não te interessa mais, você já viu que não é mais assim. Referente a um relacionamento, por exemplo. Você quer uma relação, mas você acredita que ninguém presta? Então como que você vai ter uma relação se você ainda acredita que ninguém presta? Sabe? Então a partir daí você começa a ver, não, mas pensando bem, você começa a mudar essa crença e daí você se abre para o novo porque você está aceitando tudo isso. E depois que você aceita e você entende essas crenças, que você começa a expandir a sua consciência, você consegue olhar para dentro. Hoje se fala muito em olhar para dentro, fazer um autoconhecimento. Quando você começa de verdade a tirar essas crenças, tudo que foi aprendido, a começar a olhar para os seus sentimentos, a começar a olhar para os seus pensamentos, de como que você interpreta as situações, para essas crenças que você vem carregando há tantos anos, quando você começa a olhar para isso e você vê os papéis que você exerce hoje, quando você tira tudo isso que você aprendeu, todos esses papéis que você exerce, você consegue enxergar o seu eu. Você consegue enxergar dentro de você. Tirando tudo que você tem, o que sobra aí dentro? O que sobra de você? Tirando essas crenças, tirando esses papéis que você exerce, quem sobra? Então é por isso que o segredo é olhar para dentro. É fazer um autoconhecimento de verdade. É compreender que mente, corpo e alma andam juntos. E que você vive nesse mundo, assim como todas as outras pessoas, e todo mundo passa por situações diferentes, cada um com um olhar diferente, cada um de forma diferente. Às vezes, uma mesma situação, pessoas reagem diferente. Por quê? Porque vai do que você acredita sobre aquilo, do que você vem criando nesses anos todos, do que você vem acreditando, dos seus valores, dos seus propósitos. Então, por isso que a gente tem um olhar diferente para a situação. Então, o segredo aqui é olhar para dentro. É realmente identificar em que ponto nós estamos hoje, onde que a gente quer chegar e como que a gente enxerga a nossa vida, os problemas que a gente passa. E é um processo, não é da noite para o dia. E primeiramente você tem que aceitar. Não fazer só porque todos estão fazendo. Não fazer só porque você viu alguém fazendo e deu certo, mas sim porque você quer. No momento que você aceita, eu quero mudar, eu quero entender o que está acontecendo na minha vida, eu quero aceitar o que está acontecendo,
você se abre para o novo. Então as coisas começam a transformar. Você transforma, você muda e vem de dentro para fora. Espero que tenha ficado boa essa mensagem. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E deixa aqui seu comentário o que você achou desse vídeo.